palestra no início, né? Ele está longe, trabalhando bastante na preparação. E queria agradecer a oportunidade de estar falando, né? Eu acho que esse programa falar até as partes de uma casa, um trabalho importante que é de evangelização, das palestras públicas, né? De toda a responsabilidade de uma casa, de um carinho muito grande, eu sei que é de uma confiança, né? De quem é na frente, então, muito obrigado. Né? E claro que a importância para falar sobre o Evangelho. Né? Meu nome é Guilherme, está um pouco tempo desde novinho no mundo espírita, né? Cheguei aos 14 anos, não sou espírita de vez, né? Fui aprendendo com o tempo. Tinha avó simpatizante, ia tomar aquele passezinho de vez em quando. Mas aí comecei o namoro, aí a pessoa era espírita, era do mesmo centro que eu ia de vez em quando tomar passe desde criança, e aí tudo foi encaminhando, né? Cheguei lá, mocidade, peguei coordenação de mocidade, e de lá pra cá estou indo, estou no trabalho, e aí agora com as palestras, né? Porque o Evangelho é algo que toca no coração, é algo que faz sentido no dia a dia da vida da gente, e tendo a oportunidade de a gente estudar junto, compartilhando, a gente se sente em alegria, né? Que é essa boa nova, né? E aí o tema de hoje é um tema que já passou alguns momentos da minha vida, né? Num dos encontros, agora a gente está chegando no encontro de carnaval, né? Aqui na cidade, a gente tem um encontro da cidade, que é a Comeúde, né? Que funciona no sistema de retiro, né? Na Igreja Católica é mais comum a gente falar o retiro, né? A gente fala dos encontros de carnavais. E esse tema foi um encontro de carnaval, e aí ele voltou na minha mente por um tempo, refletindo sobre essa temática do Desperta Tu que Dormes, né? Que está na carta de Paulo aos Efésios, né? Lá da cidade de Éfeso. E esse tema foi, a gente estava no encontro de carnaval, a primeira vez que o encontro regional vem aqui para Uberlândia, que foi em 2017. É um encontro que a gente chama de Encontro de Mocidades, Juventudes Espíritas do Triângulo Mineiro, chama ENED, né? E aí eu estava na coordenação de frente, ele veio para Uberlândia, atendeu mais de 250 jovens, 220. E aí agora, depois de um bom tempo agora, a gente vai retornando para estudar um pouquinho mais sobre esse tema, né? Esse tema, então, ele se encontra nessa carta aos Efésios, né? De Paulo, e a gente começa, para a gente começar a entender essa passagem, a gente tem que entender no contexto da carta, né? Nesse livrozinho aqui, que tem essas coletâneas do Emmanuel, que eles separam por mensagens, né? Vai seguindo todas as cartas e por versículo, todas as mensagens que o Emmanuel foi especificando, eles organizaram, né? E aí no comecinho, alguns estudiosos, né? Eles contaram um pouquinho sobre a história da carta. E essa carta é uma carta que é um pouco contraditória para outros estudiosos, principalmente católicos e tudo. Porque ela não tem os mesmos termos de outras cartas, ela não tem direcionamento, então é uma carta assim, quando era cartas aos Tessalonicenses, então especificava, falava de alguém que estava naquela igreja na época em que Paulo foi inaugurando as variadas igrejas. Essa carta não. Ela não tinha um direcionamento para alguém direto, não falava em específico da cidade, então o pessoal foi deixando ela de lado. Mas lá no Paulo Estevam, com as bênçãos dos romances do Emmanuel, a gente consegue completando lacunas. E aí o Emmanuel conta pra gente, durante Paulo Estevam, em algumas outras mensagens que ele vai falando sobre as cartas de Paulo, que essa carta foi escrita por Paulo mesmo. Não é uma carta secundária, que não foi por ele. É uma carta ditada por Paulo, igual a maioria delas, né? Exceto a carta aos Hebreus, que é uma que se acredita que foi escrita a punho, que era de Paulo diretamente ao povo hebreu. Mas foi uma carta ditada a Paulo, enquanto ele estava em Roma, já ali preso, quando a gente deposita, a gente fala, ele já estava preso, mas Deus liberava ele um pouquinho, mas ele depois foi ficando mais séria a situação, até ele ficar preso e até ter o desfecho na sua morte. Então foi uma carta direcionada a esse povo, mas é uma carta mais geral. Então é uma carta tão específica para um local, é uma carta geral. Então, ditadas para todos os seguidores do Cristo. Então é uma carta que diz um pouquinho sobre a gente, né? E aí essa passagem, como que ela acontece? Pegando aqui já várias referências, a gente falou que começa às 8, até umas 10h30, porque para a gente pegar esse tanto de livro aqui destrinchar, vai demorar, vai ter água frutificada em dobro, né? Até umas 10h30 dá para a gente terminar esse serviço aqui. Fechou. Brincadeirinha que eu vou abrindo aqui para a gente ver. E aí, essa passagem, quando a gente vai lá no Novo Testamento,
nas cartas, né, de Paulo, no Novo Testamento, mas na parte das cartas de Paulo, a gente vai ver que essa passagem, o desperta do que dormes, ela tem o capítulo 4 e o capítulo 5, né? Essa frasezinha está no capítulo 5, mas é interessante a gente ver em qual título ela está. E aí, assim, um título que o Paulo especifica. Ele fala assim: a vida nova em Cristo. Então, é um título. E ele começa a falando, né? O Paulo já é bem mais direto, ele não tem tanto aqueles... é um pouquinho diferente de como é escrito os evangelhos. Os evangelhos têm muitos simbolismos, né? Tem tudo que era acontecido e ainda estava tentando se narrar. O Paulo já tem muitas vezes direcionando o que ser feito, direcionando o que se precisava fazer para manter uma igreja em pé. E tanto a igreja externa, tanto a igreja que é construída no coração de cada homem. Então Paulo já era bem mais direto. Em algumas cartas dele ele era bem direto, não tinha muitos simbolismos. E aí nessa passagem ele vai falando sobre isso. Então, no capítulo 4 ele já começa falando, então ele já começa falando assim, ó, para ter uma vida nova no Cristo, ele vai falando, ó, por isso abandonai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então ele começa a falar assim, como que é ter uma vida nova pautada nos preceitos de quem se diz cristão. E aí ele vai destrinchando sobre isso, ele vai falando até que chega nessa parte, né? E aí que essa parte em específico, né, ele vai ditando assim, tornai-nos então imitadores do Cristo, né? Paulo fala muito disso. Então assim, não quer seguir por essência, então imita, está dado o caminho, né? Jesus nada escreveu, foi dado via exemplo. Então Paulo usa muito disso, ele usa o termo assim, então imita, seja imitador do Cristo, né? Então aqui assim vai se iniciar o seu caminho, sua jornada, né? E aí ele vai especificando algumas partes até que chega nesse momento, né? E ele vai especificar assim: procurai discernir o que é agradável ao Senhor, e não sejais participante das obras infrutuosas das trevas, antes as denunciai, pois o que eles fazem em oculto, até ao dizê-lo, é vergonhoso. Mas tudo que é condenável é manifesto pela luz, pois é luz tudo que é manifesto. E por isso que se diz, aí vem a parte, ó tu que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos, que o Cristo te iluminará. Aí ele continua, vede, pois, cuidadosamente como andais, não como tolos, mas como sábios, tirando bom proveito do período presente, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas procurai conhecer a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que é a porta da devassidão, mas buscai a plenitude do Espírito. Falais uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vosso coração, sempre e por tudo, dando graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, essa é mais ou menos bem a levada que o Paulo fala, né? Esse direcionamento geral. Ele falou assim, ó, então para com isso. Então não vão se perdendo nos caminhos tortuosos, endireitados, né? Segue o caminho certo, não vos embriagueis com o vinho, né? Ele vai falando um pouco sobre isso, que ele vai, em algumas simbologias dessas, até do embriagar-se com o vinho, que é, né, quando tem aquela relação com a bebida alcoólica do vinho, que vai tendo um leve sono, uma lentidão, uma perda de sentido, uma anestesia, que a gente fala. E aí, esse anestesiar, ele vai ter muito sentido nessa passagem, né? Porque quando a gente vai trazer, então, ó tu que dormes, desperta, levanta-te de entre os mortos, que o Cristo vos iluminará. Essa passagem, quando a gente vai estudar, ela se divide em 3 partes. Um passo é o despertar, o segundo passo é o levantar, e o terceiro passo, que se chega dessas 2 primeiras partes, é dessa iluminação.
E a gente vai entendendo um pouco disso durante o nosso estudo. Né? Então, tem algumas diferenças. Despertar não basta. Que é um primeiro ponto que a memória fala na primeira mensagem sobre esse tema, assim, tem vários irmãos nossos, despertos, de olhos abertos, mas deitados na ociosidade. Então, despertar não basta. Mas o que, primeiramente, para a gente entender todas essas partes, assim, o que seria esse sono? Qual seria o significado? O que vocês acham que é quando o Paulo usa essa simbologia? O que seria esse sono? Esse dormir? Em termos espirituais, né? Como ele vai trazendo isso para a nossa vida. O que vocês acham que pode ser esse dormir? Um de cada vez? Falar um de cada vez? Pode falando aí, quem quiser, se não quiser falar, a gente vai também trabalhando aqui. O que seria? Ou para pensar, o mais importante para a gente, mais do que falar, é pensar: o que é esse sono? Será que eu estou, né? Sim, mas já li também sobre isso, né? Posso estar equivocado, mas é no sentido de realmente estar alheio à mensagem que Cristo veio trazer, né? Então, enquanto nós estamos num mundo aí, gosto do carnaval aí, a pessoa que está no carnaval da Puglia aí está dormindo, está tudo dormindo. Né? Aquele dormir, né? Tipo assim, que a gente vai falar, né? Então pode ser isso, pô, se distanciar, né? Dos ensinamentos, né? E pode também ser... é o viver, né? O viver que quando a gente quer viver só os prazeres do mundo, né? E a gente não acorda para o que realmente de fato é necessário, né? Porque a nossa verdadeira vida é qual? É a espiritual. Então a gente não está se preparando para isso, a gente está realmente acomodado com as questões de nosso próprio interesse. Sim. E o grande X da questão é esse, assim, quando a gente vai vendo essas passagens de uma sede muito grande, né? A mulher, né? O encontro de Jesus com a mulher da Samaria, né? No poço, e várias dessas passagens, tem algumas questões que a gente vai pegando, essa do sono, do dormir, toda a questão que está em horizontal, toda a simbologia que vai vindo na horizontalidade do Evangelho vem ditando sobre isso. Sobre esse dormir e esse não despertar para coisas mais importantes. E o principal é o que Paulo fala. Paulo, ele é o apóstolo dos gentios. Então ele tinha essa preocupação em ampliar a palavra para vários, independente de ser do povo hebreu. Então, independente de ser de um povo monoteísta, ele não tinha distinção, né? E essa é uma grande briga dele com o Tiago, no Paulo Estevão, a gente vê, né? Não tem que dar tanta atenção aos gentios, a questão da circuncisão. Paulo já tinha essa importância com ele, com relação a divulgar o Evangelho para todos. Porém, ele fala: a partir do momento que você se converte e que você aceita um Deus único, aí, que é o que a doutrina espírita vai falar, assim, quanto mais conhecimento, mais sua responsabilidade. E o dormir, ele não tem tanto problema se a pessoa vai para o carnaval e ela não acredita em Deus, ela não acredita em nada. E ela vai viver os prazeres da carne assim como ela acredita que a vida é. E que quando a gente vai morrer, aqui acabou. Se ela vive essa vida, ela vai ter as consequências. Mas a consequência da lei de causa e efeito, ela não está na matéria. A base de uma lei de causa e efeito, ela está na consciência. Então não importa muito o que a gente faz, porque às vezes a gente pode fazer por mentira. Então, às vezes eu posso ser um belo aqui palestrante, bonzinho, sorridente, olha que bonitinho. E daqui afora, faço barbaridades tremendas. Então, o fazer, a questão da lei de causa e efeito, toda a lei, a pedagogia de Deus, ela não está na matéria. Ela está na consciência. Então, e é isso que no Evangelho o tempo todo Jesus vai trazendo. Ele vai falando assim: a questão dos samaritanos não era que aquele povo samaritano, o povo da Samaria, que era muito mal visto, né? Tinha toda aquela rixa, né, da Samaria com o restante, era porque aquele povo, ele se dobrou a vários outros deuses. Quando toda aquela região perto de Jerusalém é invadida, Samaria é invadida por vários povos politeístas. Os povos hebreus ali, os 12 povos hebreus, os 10 fogem, e aí começa a fazer prática. E o problema não era eles fazerem prática com outros deuses, com povos politeístas, como os povos politeístas ou os gentios. O problema é que eles ainda falavam e diziam que acreditavam em Deus único. E mesmo assim, faziam práticas com vários outros deuses. Porque o que vale é a consciência.
Então, se o povo vai pro carnaval, faz tudo lá e não tem consciência, não acredita em Deus, não tem consciência de nada. Para mim, nessa vida aqui, é curtir o máximo possível dos prazeres e acabou. Um ponto. Agora, se eu, que tenho a consciência de que essa vida não é só isso aqui, que isso aqui é transitório, e o que mais importa para a gente enquanto espírito é a nossa terapia moral, utilizando através da encarnação, se eu sair daqui e vou, e aqui eu sou uma coisa, e lá fora eu sou outra, aí mora o problema. Aí eu estou dormindo. Eu estou totalmente anestesiado. Só que essa anestesia pode ser inconsciente, e aí a gente pode ditar de uma hipocrisia nossa, mas, né, o Evangelho está cheio dessas reviravoltas, né? Porque quando a gente vai olhar sobre o desperta, o que dormes, levanta-te entre os mortos, o Cristo vos iluminará, quando a gente vai pensar na história do Evangelho, tem vários exemplos de reviravoltas, de um despertar, um levantar, uma transformação de vários personagens do Evangelho. Um primeiro deles, que a gente pode utilizar, é de onde vem a carta, o próprio Paulo de Tarso. Né? E aí essa ideia do dormir, que está em horizontal, ela vai apresentar em vários momentos no Evangelho. Então o que acontece? Paulo, na estrada de Damasco, todo perturbado, mas preocupado. Porque ali, quando o Emmanuel vai relatando a questão mental, toda a trama psicológica do Paulo, ele saindo em busca de Ananias na estrada de Damasco, tem um X que abre ali. Paulo está movido com muita raiva, né? Ele acaba de perder a sua noiva amada, Abigail, por conta que ele acredita que são sortilégios daquele povo cristão que fez a Abigail ficar doente, ele perde a noiva amada, e eles já iniciaram, né, todo o processo de perseguição aos cristãos naquela época. Ele vai em busca de Ananias, ele tem um encontro com Cristo na estrada de Damasco. Porque naquela questão, ele já não estava com tanta certeza. Existe uma abertura mental, ele está confuso. Ele está num misto de raiva, mas ele tem uma abertura ali, em onde aparece, o que acontece com ele? Ele se converte, mas ele tem o tom. Ah, sim, fica cego. Fica cego. E aí ele tem que ser ajudado, então tem toda uma questão muito que trabalha com a questão da vaidade, né? Então é o servo dele, né, que estava lá com o camelo, que tem que ajudar ele. Quem vai curá-lo, despertar ele daquela escuridão, é o próprio Ananias. E aí, a partir dali é a virada de chave na história de Paulo. Né? Enquanto ele está cego, não é ainda. Né? No relato do Emmanuel, o que acontece? Ele ainda está meio perdido. Ele fala assim: meu Deus, o que aconteceu? Era uma luz mais forte que o sol, que me deixa cego, mas ele ainda está atordoado. Quando ele entende que é o próprio Ananias que ele perseguia que cura, ali ele tem uma virada de chave mais forte. E ele entende muito bem o que está acontecendo. Que aquele Cristo veio buscar ele livre, assim, escolhido. Outra história, a gente pode pensar de sono. Quem que é uma pessoa que estava em grande sono, né? Na verdade era uma doença, e aí ele é curado. Quem que é? Lázaro, né? A ressurreição de Lázaro, né? Que a gente conhece. Lázaro é um amigo muito próximo, sofreu de uma doença, você acredita, né? Na Gênesis, né? Quando a gente estudou ali, tem uma catalepsia. Então ele acreditava que ele estava morto. E aí quando Jesus chega, a Marta e Maria chorando, ele fala assim: não, calma, chora vendo a tristeza, né, a fragilidade nossa, né? E aí o que ele diz, né? Abre, e ele pede, ele vai lá e ajuda Lázaro, ele vai lá despertar. Ele diz de longe, assim, né? Levanta e vem para fora, né? Então Lázaro desperta, levanta e caminha sozinho para fora do caminho da luz. Já faz muita menção a essa passagem de Paulo, tá? O despertar, o levantar, o caminhar com as próprias pernas e chegar para fora quando está tudo iluminado. O segundo ponto. Tem mais histórias por aí. Tem uma simbologia muito grande, né? Alguém aqui conhece The Chosen? Uma série? Conhece? The Chosen, gente, quem quiser ver, vai, assista. É de graça, você baixa lá tem um programinha no celular, você baixa de graça. É uma série
que relata toda a vida de Jesus. É uma série, não é um filme, é uma série detalhada, vai para a quinta temporada. Não, são 5 temporadas, 8 episódios em cada. Então nunca se detalhou tanto psicologicamente, emocionalmente, as histórias dos discípulos. É muito próximo do que foi. Se juntaram vários estudiosos para fazer isso. É lindo. Chora horrores. Não tem como não chorar. É lindo. Vai sair aqui na temporada agora. Lá, uma das primeiras temporadas, relata muito bem a história do Levi, né, que é o Mateus. E ele também tem uma passagem que mostra isso. Ele é um cobrador de impostos. Então ele é como se fosse ele é hebreu, ele é judeu, que escolhe por conta própria trabalhar a serviço de Roma. Então ele é visto como um grande traidor, né, daquele povo. Então ele é odiado pelo povo que está ali perto. E aí, como na passagem, quando vai contar sobre ele, Jesus chega até ele e fala: Levi, filho de Alfeu, você quer me seguir? Segue. E a marca da passagem do Levi é o quê? Ele levantou-se e o seguiu. Então, outro ponto que vai fazer menção. E por último, um outro exemplo que é de virada de chave total no despertar dos prazeres, né, que a gente estava conversando aqui, Maria Madalena, Maria de Magdala. Né? Lá no Boa Nova, psicografia do Chico, Espírito Humberto de Campos, né? A gente tem claramente um capítulo inteiro destinado a Maria Madalena, Maria de Magdala. E lá se conta claramente um diálogo, talvez um dos mais profundos que a gente tem, dessa mulher em diálogo com Cristo, os seus primeiros encontros ali. E é a saída. E lá o Emmanuel traz, em vários momentos, as palavras despertar, né? E Jesus fala assim: Maria, levanta-te os teus olhos ao céu, né? E aí ele vai mostrando para ela assim: ó, o servir é o caminho, levanta-te. Ah, mas eu não vou poder ser mãe. Mas aí Jesus vai falar para ela assim: mas o que será que é mais importante? É ser a mãe dos filhos da carne ou dos filhos do Espírito, né? Vai fazer uma menção a todo o trabalho dela de iluminação até ela chegar nos últimos momentos de vida, que ela vai trabalhar com os leprosos, né? Os que ninguém queria trabalhar. E aí ele vai mostrando esse trabalho, né? Uma mulher que via totalmente os prazeres, estava totalmente perdida, não se sentia amada, não se sentia vista, né? E aí ela tem essa reviravolta, esse despertar da história dela, né? E aí esses são alguns exemplos. A gente vê que a história do Evangelho, todo o contato nosso com o Evangelho é para que trilhemos um caminho de despertar, de nos erguermos, nos fortalecermos, no trabalho ao próximo. Mas o primeiro passo é do nosso autoconhecimento. É para a gente entender aonde que vem o nosso dormir, aonde está esse ponto, onde que a gente está cochilando nas nossas questões. São as minhas questões emocionais, são as questões dos prazeres, é na bebida, é nas redes sociais, hoje em dia. Ou será que é nas relações afetivas, é nas minhas relações com meus familiares? Ou será que é dentro da casa espírita? Como eu falei, na casa espírita é difícil demais, e minhas relações na casa espírita não é legal. E aí eu começo a esquecer tudo, qual que é o propósito que eu estou aqui, né? A gente vai esquecendo. Então, ou vem na casa espírita, faz tudo certinho, mas quando chega em casa já não condiz porque a gente se discernir, né? Então são esses vários pontos. E aí, trilhando esse caminho, eu falei assim: não, mas como que a gente vai entender esse despertar? Então, eu falei assim: nossa, eu queria entender mais o que nos leva a esse sono, que é um sono que está entre os mortos. É como se fosse uma perda de vida, onde eu caminho e estou me perdendo. Estou perdendo o sentido de vida e vida em abundância. Se o Cristo veio e eu vim trazer vida em abundância, quando Paulo fala desse exemplo, está entre os mortos. Então, levanta-te que entre os mortos. Então, assim, o que está acontecendo? Quando é que a gente se perde espiritualmente e a gente está caminhando para um lugar de morte, né? E aí é interessante, porque primeiro eu fui buscar as conexões dessa passagem, e essa passagem ela se vincula em duas passagens do Antigo Testamento, que a gente vai buscar lá no profeta Isaías, dois termos que utiliza claramente esse termo do levantar, do acordar, né? E aí o primeiro, só para vocês terem ver a conexão que ele vai trazendo, que é no capítulo 26 de Isaías, 17, ele vai trazendo assim. No
no capítulo 60 de Isaías, termina ele. Põe-te de pé e resplandece, porque tua luz é chegada, a glória de Deus raia sobre ti. Com efeito, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve as nações, mas sobre ti levanta-se Deus, ou Yahvé, e a tua glória aparece em ti. E aí, quando eu fui lá em Isaías, busquei essa primeira passagem. E aí tem a segunda que é assim: concebemos e tivemos as dores do parto, mas quando demos à luz, que era o vento, não asseguramos a salvação para a terra, e não nascerão novos habitantes para o mundo. Aí Isaías traz a mesma ideia dos mortos. Ó. Os teus mortos, então, os mortos do mundo, os teus mortos tornarão-se a viver, e os teus cadáveres ressurgirão. Despertai e cantai, vós, os que habitais o povo. Porque o teu orvalho será um orvalho luminoso, e a terra dará luz às sombras. Então lá o profeta Isaías é um dos que mais tem conexão com Paulo Estevão. Quando a gente lê, né? O Estevão e a Abigail, eles têm toda uma conexão com o profeta Isaías. Né? Que é o profeta que mais diz sobre a vinda do Messias. Assim, como que vai ser essa vinda desse Messias? Jesus quando virá, como que vai ser? Quais vai ser os desafios? Como que ele será? O que ele sofrerá? Muito bem com o profeta Isaías. E essa conexão vai entrando ali. Né? O profeta Isaías falou assim: vai vir a dor do parto, né, de uma transformação, e não surgirá novos habitantes nessa terra. Entende? Então, desse processo nosso, a gente pode levar tanto o processo geral, tanto o processo nosso pessoal. Então, desses caminhos de dificuldade, não é que vão nascer pessoas novas, vai ser uma transformação, não. Os teus mortos, então, os que estão entre os mortos, em sono, eles despertarão e cantarão em glória. Né? E o orvalho será o orvalho luminoso. Então, assim, o orvalho ele aparece depois de quê? Em que hora, em que momento? Quando a gente no amanhecer. E o amanhecer, quando ele está amanhecendo, o amanhecer precede ao quê? Ao momento mais escuro da noite, que é as últimas horas da madrugada, né? Então, quando Pedro está desesperado, Jesus aparece andando sobre as águas, né? Naquele momento eles assustam, lá fala que era a última hora da noite, era o momento mais escuro que podia ter na madrugada. E aí aparece aquele Jesus andando sobre as águas. E aí, trazendo toda aquela história, né, daquela passagem. Então, esse orvalho luminoso é o que? É o que passa através da dificuldade. No momento mais escuro, de maior dificuldade, quando a gente passa por ele e desperta para o amanhecer, vai ser um orvalho luminoso. Um orvalho bendito, né? Então, são essas conexões com o Antigo Testamento que a gente trazer, porque não é à toa. Essas passagens que a gente vê, despertar, acordar, ficar deitado, se levanta, todas essas simbologias, elas estão o tempo todo no Novo e no Antigo Testamento, né? E o Paulo vai linkando isso lá na frente, ele vai tentando conectar e vai trazendo, né? Porque tinha um grande conhecimento. E aí eu fiquei assim, o que a gente vai fazer? Como faz para a gente entender mais sobre por que a gente cai nesses nossos sonhos, né? Sobre esse anestesiar. E aí eu fui atrás da Joana de Anjos. Na Joana de Anjos, através do Divaldo, né? Divaldo médico, tem sua mentora, né? A Joana de Anjos, que tem uma vasta obra, mas a gente não gosta tanto. É difícil, é muito complicado. Mas a Joana de Anjos é importante. Ela diz assim de processos psicológicos, e não é só psicológico, às vezes são processos um beabá mais claro. O irmão às vezes vai te falar assim: tem que despertar, levanta, toma sua cruz, né? Não vai ficar na horizontal aí com os olhos abertos, mas deitado, segue o caminho, o trabalho é o processo de trabalho. A gente assim, vai falar um pouquinho assim: quer saber por que você cai no sono? E eu vou te mostrar. E ela vai trazendo um pouquinho, claro que tem algumas partes só, mas esse livro faz parte, ele é o 10º livro da série psicológica. A série psicológica tem 15 livros. O 10º livro chama Despertar do Espírito. E aí a Joana, eu peguei só a introdução desse livro, em uma partezinha do primeiro capítulo, e ela destrincha todo esse processo de despertar. E tanto ela vai mostrando por que a gente entra em sono, a gente busca, né, esse anestesiar, esse perdendo,
e quais que são os processos para a gente entender o nosso despertar. E são vários, né? Os capítulos, se você pega desse livro aqui, ela vai trabalhar de tudo. Relações familiares, questões sociais, os grandes temas da vida, a morte, a saúde, todas essas questões ela vai trabalhando. Doenças psicossomáticas, questões de sexo, idolatria, alcoolismo, tudo. Ela trabalha todos os processos que nos levam a um anestesiar do espírito, né? O som do espírito. Né? E aí, nessa introdução, é bem interessante, ela vai trazendo, vai falando assim, ela inicia falando que de muito tempo para cá a gente se desenvolveu muito tecnologicamente, culturalmente, né? Historicamente, a gente teve um grande avanço. Porém, no campo do sentimento, estamos praticamente estagnados. Então, assim, tivemos muito avanços, mas no campo do sentimento, né? E hoje, uma clara amostra disso é que hoje a gente tem remédio para várias doenças que a gente sofria muito, porém agora a gente chega num momento em que as doenças psicossomáticas vai chegando num ponto de muita dificuldade, né? Hoje eu trabalho, meu trabalho é na área de comércio, mas eu formei em psicologia. E aí na psicologia a gente tem assim, a gente trabalha muito às vezes com médicos, né? Chega a casa de situação, dor, está tudo congelado, é uma dor específica, é uma passagem de mal através do estômago não passa, ou começa a se transformar em várias outras doenças, muitas psicossomáticas, porque a gente é ainda muito pobre em cultura quando se diz sobre sentimento. A gente não gosta de entrar em contato quando a gente fala sobre sentimento. A gente não gosta de estudar. Porque às vezes quando a gente fala do sentimento bonitinho, é um ponto. Você não tem que me amar. Mas quando a gente fala assim, vamos falar sobre ciúme? Vamos trabalhar sobre raiva? E de onde vem essa raiva? De onde procede? Por que inicia? Né? E aí a Joana vai falar sobre isso. Então a gente deu vários passos em pontos no campo do sentimento que a gente está estagnado. A gente está parado, então é um abismo gigantesco, né? E aí ela começa a dar alguns exemplos, né? Que a robotização, a globalização, as programações via internet leva a uma desumanização dos sentimentos. Então estamos cada vez mais distantes dos nossos sentimentos, então a gente não consegue entender. Então, quando a gente chega os jovens, a gente está muito problema com o jovem, né? A gente está num encontro de jovens agora, chegam os jovens, eles não conseguem falar sobre o que sentem. Então, assim, o que você está sentindo? O que está acontecendo? Aí, pra gente, como a gente não tem esse costume de falar de sentimento, a gente parte do sensorial, a gente parte do corpo, para a gente tentar entender o que acontece emocionalmente com o jovem. E aí fica muito complicado, assim, né? Eu tenho um caso engraçado, a jovenzinha chegou lá chorando, eu estava na equipe de vibração e acolhimento do encontro, a gente tentou um grupo separado de prece, mantendo a vibração do encontro, e quando tem alguma necessidade, né, de ordem emocional, espiritual, a gente está a equipe pronta para receber. Chegou uma jovenzinha, olha pra você ver, não consegue dar nome. É uma jovenzinha já com seus 15 para 18 anos, então não é tão jovem assim. Ela chega chorando, ela fala assim, estou me sentindo muito culpada. Chorando muito, né? Pouco não, é muito. Estou me sentindo muito culpada. Não sei o que aconteceu, o que está acontecendo? Né? Eu ouvi e falei assim, não é uma questão espiritual, não é uma questão mais emocional. E eu falei assim, então o que você... Não, porque eu falei uma coisa, o colega meu entendeu errado, e agora eu fui lá pedir desculpa, e ele não aceitou, ele meio que não aceitou as minhas desculpas, e aí eu estou me sentindo culpado. Eu falei, não, você não está sentindo culpado. Está se sentindo mais uma sensação de injustiça, que você não está sendo compreendido do que culpa. Né? E aí eu conversei com ela, foi isso, é isso. Aí a gente veio depois conversando, falando, gente, olha, está faltando falar sobre isso. A gente não está sabendo nem dar nome ao nosso sentimento. Né? Então, a Jana está falando sobre isso, então desumanizamos, a gente não está normalizado com falar sobre sentimentos. E aí, ela vai falando, ela fala assim, e aí ela vai falando assim, o que vai levando a esse distanciamento nosso? O enriquecimento ilícito, então, essa busca nossa incessante, e às vezes até não lícita, sobre o dinheiro, é uma busca incessante. Né? Às vezes aí, lembra que no começo quando eu falei de Samaria, que o problema não era só ter
apego ou prestar culto a outros deuses, mas acreditar num Deus único e fazer totalmente o contrário, aqui a gente vai caminhando. A gente fala assim, não, acredito em Deus, acredito que é muito além disso aqui, a gente tem que ter desapego às coisas materiais, mas na minha vida eu vou 1 hora no centro só para tomar um passo, para desencargo de consciência, e o resto da minha vida é para buscar dinheiro a todo custo. Primeiro ponto. Está dormindo. Está horizontalizado em quesito espiritual. Aí ela vai continuando. O gozo é ensandecido e desgastante através do sexo desvairado, das drogas aditivas, do álcool degradante, do tabagismo, dos vícios de todo porte que vai enlanguecem os sentimentos ou assulam absurdamente, consumindo as aspirações do bom, do belo e do nobre. Ela vai falar, então, esses vários outros vícios, mais um outro ponto que a gente vai horizontalizando. Automatizado pela mídia, que comanda oferecendo o tóxico e embriagador para os sentidos. O ser quase não tem tempo ou lucidez para pensar na grandeza de que se constitui. Então a gente e aí, esse livro foi escrito em 1999, não tinha nada do que a gente tem quase hoje. E agora você pensa que traz isso para hoje em dia. Todo o processo, Instagram, processo automático, pode ter falando o tempo todo, sem parar. A timeline nunca termina, né? Está o tempo todo automatizado. Então curte, automatiza, ou passa para o lado, história. A gente automatizou, né? Automatizou a ver uma vida que não existe, automatizou a ver sentimentos que é tudo lindo e muito belo, ou o total contrário, que é o horrível, horripilante. A gente tem um caso recente agora que apareceu em todas as TVs, entrou 3 dias seguidos, um caso muito grave com a jovem, para todo lugar. A gente só vê isso, né? E a gente não pensa no sentimento da família, no sentimento do pai, da mãe, e a gente utiliza aquilo. Porque já não é nosso interesse, o horripilante também lhe gera engajamento. A gente gosta, é ruim também. Porque se a gente não gostasse, se a gente não desse atenção, isso não existia. Eu falo assim, me aparecer para todo lado. Porque a gente consome isso. A gente consome uma vida que não existe, que é bela demais. E a gente consome também o que é horripilante. A gente gosta disso, a gente vai para as duas tendências. Né? E aí a Joana vai falando, ó, aí aqui que é o ponto, ó. A Joana vai falando, a gente se acostumou-se a crer que as conquistas profundas são secundárias, desde que se possua dinheiro, posição social e poder, elementos básicos para a aquisição do prazer, já que a felicidade não lhe vai além de tudo quanto se fere os sentimentos do saci. Então ela fala assim, então a gente acostuma as coisas profundas do espírito, da alma, ficam como secundária, quando dá tempo. Mas o meu foco mesmo é ter posição social, é ter dinheiro, é ter poder, né? E aí a gente vai se perdendo. Então é melhor ter isso, porque sacia o prazer. Se eu tenho dinheiro, eu posso comprar o que eu quiser para mim. Se eu tenho dinheiro, me dá uma posição social e eu manejo as minhas relações. As minhas relações já não são mais sinceras. Resumidamente, o que a Joana vai trazendo, depois no restante do texto, é o quê? A gente cria uma máscara, a gente cria uma persona, a gente vive através de um teatro que se diz sobre ter as coisas, ter o poder. E aí esse ter não é tão simples, porque ele começa a manejar em todas as nossas relações. Então eu acredito que através do poder e do dinheiro, por mais que eu não diga isso claramente, eu vou dando uma amiga. Então as pessoas me respeitam porque eu tenho dinheiro, não só pelo que eu sou. As pessoas me respeitam pela posição social que eu alcei, mas não pelo que eu sou de verdade. Né? O ter é mais importante do que ser. E aí a Joana fala assim, até quando ele vai conquistando, ok, a gente está adormecido. Mas a partir do momento que essas coisas materiais elas não dão certo, aí a gente se perde totalmente. E ela fala assim, não, então é só na aquisição? Não. Às vezes quando a gente acha que através do nosso corpo, que está saudável, a gente consegue fazer tudo, mas às vezes vem uma doença, vem algum infortúnio que faz a gente perder até o mais básico. Se a gente não tem dinheiro, não tem poder, não tem posição social, a gente tem outras coisas que a gente vai se apegando, né?
E aí fala assim, Guilherme, então o problema é de quem tem esse acesso, tudo. Não. O problema é quem não tem também. E aí a Joana, né, e o Emmanuel também falam assim, que o problema de quem não tem é ter o objetivo da sua vida inteira. O problema de quem tem é que ele vive tendo medo de perder o que tem. Então a pessoa que tem uma posição social, ele morre de medo de ter que perder. Se ela tem um cargo importante numa empresa, ela morre de medo de perder aquele cargo. Então ela vive a vida dela fazendo de tudo para não perder aquilo. Ou se a pessoa que tem muita condição financeira, ela vive a vida dela com medo de perder aquilo. E a pessoa que não tem, às vezes o objetivo de vida dela é conseguir chegar naquele lugar, naquele cargo. E aí os dois estão conectados à matéria da mesma forma, gastando sua energia de vida espiritualmente em sono, que aí não se desenvolve espiritualmente, está em horizontal, está deitado, e aí a vida vai seguir. Temos objetivos totalmente contrários à ideia de que é uma vida, uma reencarnação, que logo se passa, que tem coisas mais importantes, as nossas relações são mais importantes, o nosso autoconhecimento é mais importante, entender os nossos sentimentos, o que a gente sente, o que a gente pensa é o mais importante. E aí a gente vai se perdendo nisso. Né? E aí a Joana vai, depois desse texto, ela vai seguindo, contando mais algumas coisas, né? Que toda a questão do, até socialmente a gente vai se explicando isso, né? A gente vai se negando a várias coisas, né? Então, em locais com pouco acesso, se cria uma selvageria muito grande, um local muito áspero, né? Agora ela fala assim, então, se a gente vai num bairro bem carente da cidade, a gente estava falando na Florida, a gente faz um trabalho num bairro bem carente aqui na cidade, aqui na Argentina. Você vê a realidade nua e crua. Não tem meia palavra, o negócio é direto. É necessidade nua e crua, e se precisar passar um por cima do outro, acontece, é um ambiente difícil. Mas o jornal fala assim, mas nos lugares em que se tem uma grande condição, se vive numa ilusão de paz. Né? Então quando a gente vai para os trabalhos mais fechados e tudo, se busca isso, uma realidade que às vezes não existe. E aí, a própria desigualdade nossa vai tentando se registrar. Então vem um caso de alguém que tem uma grande necessidade, e os casos de violências em bairros que tem mais condição. E a Joana fala assim, a gente não consegue perceber que isso tem ligação. Né? Tanto socialmente a gente consegue pensar também nessas questões. Né? A gente está dormindo para isso, a gente olha e acha que as coisas acontecem assim, não é. Né? E aí, para ir finalizando, então quando a Joana está dizendo assim, então a gente tem sono por essas buscas, por esses objetivos de vida que estão totalmente contrários do que a gente acredita. E que o próximo passo não é só despertar, falar assim, nossa, eu sou assim, eu estou buscando muito mais questões materiais do que espirituais, eu estou pouco focado nas minhas relações familiares, como é que a questão espiritual está muito deixada de lado. Só bastou isso, tomar consciência? Não. O próximo passo é o levantar do processo, que aí dita muito da gente. É do esforço nosso de se colocar num novo tipo de rotina. A gente fazer um trabalho pensando no próximo, para a gente dar a sensação de utilidade ao próximo, e isso vai nos auxiliando no processo, né? Que o trabalho não é para o outro, o trabalho é mais para mim do que para o outro. E esse é um primeiro passo também desse levantar. Né? Então, levantar é agir, é eu agir de uma forma diferente na minha vida, eu agir no trabalho do próximo de uma maneira diferente. Né? E aí, pegando e finalizando, a gente vai ver só. Vou ler em seguida uma mensagem que o Emmanuel vai destrinchando um pouquinho de tudo que a gente foi falando um pouquinho, dessa passagem específica da carta aos Efésios. E aí o Emmanuel traz um título que chama Acordar e Erguer-se. A gente vai finalizar com ela. É da mesma passagem do tema do capítulo. E aí ela funciona assim. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia da existência na Terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do processo coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia que acordam
e começam a louvar ao Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, não é suficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos para alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no seu erguimento. É imprescindível que saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados, ou não que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento, como espírito de fraternidade, identifica-se como um instrutor exigente que reclama do aluno integrar o conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acorde para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Então, com essa mensagem do Emmanuel, a gente finaliza, que a gente possa estar desperto para as nossas questões, para o nosso objetivo de vida, porque sem esse objetivo de vida a gente vai perder o sentido, e aí é perigoso, às vezes a gente perdeu o sentido, nosso roteiro, nosso guia. A gente esteja desperto, conectados com o Evangelho, que possamos assim nos iluminar, que possamos nesse trajeto, no trabalho ao próximo, na fraternidade, a gente consiga auxiliar juntos, a nós mesmos e aos outros. Todo mundo de mão dada, junto, no caminho final.